Já de volta com o segundo bloco do Gazeta Entrevista. E olha, a vida hoje em dia é muito corrida para quase todo mundo, não dá tempo de ter um horário fixo para quase nada, mas isso não significa que você vai deixar de cuidar da sua saúde bucal. Por isso eu quero recomendar aqui a linha completa Oral-B. Todos os produtos são desenvolvidos por dentistas, são clinicamente testados, comprovados, e você que sempre confiou nas escovas Oral-B, agora pode confiar também na linha completa Oral-B. É a marca mais usada e recomendada por dentistas do mundo todo. Deixa eu apresentar o meu convidado de hoje aqui no segundo bloco. É o doutor, médico oncologista Antônio Carlos Vendetti, que atua também na rede pública de saúde e vem aqui para falar sobre o câncer de próstata. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e nós estamos também transcorrendo aí esse mês de novembro com a campanha Novembro Azul, que foi abraçada por autoridades de saúde, por instituições da área de saúde. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito se tem falado no câncer de próstata durante esse mês de novembro e na dificuldade que os homens têm de fazer o exame, né? Tem o exame de toque, tem outras formas de diagnóstico, mas há sempre aquela resistência do homem que às vezes deixa de se cuidar e acaba pagando um preço alto, né? Correto. Acho que a intenção desse mês, né, do Novembro Azul, é justamente esse, é a gente poder discutir com a população, é a gente plantar a semente de que o homem também tem que buscar prevenção, né? A prevenção é muito mais comum dentre as mulheres, tanto que se a gente for observar, as mulheres são mais diagnosticadas com câncer, a nossa maior população do Hospital do Câncer, 55%, é de parcela feminina. Não que a mulher tenha mais câncer, mas porque a mulher busca mais assistência médica e acaba por ter um diagnóstico mais precoce e por ela ser mais curada ao longo do seu tratamento. E o homem, ele deve procurar também o exame preventivo da próstata. E não basta simplesmente querer, como a maioria dos homens busca o consultório e tenta barganhar com o médico e negociar, talvez só o exame de sangue basta, né? Se estiver normal, não tem que fazer o toque retal, né? Peça o primeiro exame, tal. Mas existem estudos sólidos, né, que mostram que não só o PSA é capaz de diagnosticar câncer de próstata. Cerca de 15% dos pacientes que têm um PSA normal, ou seja, abaixo de 4,0, apresentam câncer de próstata. Existe um estudo americano que mostra que pessoas com PSA de 0,5, 6 entre 100 homens, tinham diagnóstico de câncer de próstata, mesmo com PSA praticamente zero. E o mais grave de todos é que os pacientes que têm o diagnóstico de câncer de próstata com um PSA abaixo ou dentro da normalidade, são aqueles que têm um diagnóstico mais agressivo. Ou seja, 100% de certeza só com o exame de toque. Com a associação dos dois exames, o que traz mais, né, a segurança para o nosso paciente. Porque se não vê, não vê no outro. Você vê um, vê o outro. E o somatório dos dois dá uma precisão maior para a gente rastrear dentro da população masculina, dentro daquela faixa etária, que seria mais adequado para estar fazendo esse rastreamento, quem é portador de câncer no início ou quem não é portador do câncer. E a partir de que idade o homem já pode procurar? Olha, habitualmente pelo SUS a gente fala que os homens que não têm nenhum fator de risco associado, um homem da população normal, geral, a partir dos 50 anos tem que estar fazendo toque retal associado ao exame do PSA pelo menos uma vez ao ano. Os pacientes que possuem fatores de risco, a gente antecipa para 45 anos de idade. Os fatores de risco principalmente são aqueles homens em que dentro da sua família possui um parente de primeiro grau que já apresentou o diagnóstico de câncer de próstata. Os pacientes que são afrodescendentes da raça negra, eles têm uma chance maior de desenvolver a doença, cerca de 4 vezes mais do que homens brancos e de forma mais agressiva. E pacientes que fizeram uso de hormônio anabolizantes. Esses pacientes eles têm um risco muito maior do que a população em geral. E como está a incidência do câncer de próstata aqui no Acre? As estatísticas aqui no estado acompanham no resto do país? Sim, acompanha. O câncer de próstata, quando a gente vai analisar a epidemiologia do câncer, né, a incidência do câncer, a gente verifica que, excluindo os cânceres de pele, não melanomas, que são os cânceres abundantes, né, os mais comuns, que são os causados pelo sol, né, o câncer de próstata vem logo na frente como a maior causa de câncer da população em geral.
Se a gente observar que o Ministério da Saúde previu em torno de 470 mil novos casos de câncer para 2014, o câncer de próstata corresponde a quase 69 mil desse grupo, 69 mil novos casos. Ele, além de ser o câncer mais comum na população masculina, ele é o câncer mais comum em toda a população quando junta homens e mulheres. O segundo câncer mais comum, que seria o de mama, ele chega a ser em torno de 51 mil casos, então um pouco abaixo do que é o câncer de próstata. Isso corresponde a mais ou menos 24% dos cânceres no Brasil, né, câncer de próstata. No Acre, em Rio Branco, a gente tem uma incidência um pouco maior. Embora a gente tenha uma população menor, né, a previsão é de até 120 novos casos ano, mas em percentil bruto, a gente chega até 36% na população da capital e 30% na população do estado, um pouco acima do Brasil. E há algum fator que causa essa diferença? Não existe, na verdade, uma sensação de incidência maior. Na verdade, acho que talvez a gente tenha diagnosticado mais. Como o Acre é um estado ainda pequeno, onde as instituições de saúde elas são instituições dominadas pelo Estado, onde a gente tem muitos centros únicos, né, e o encaminhamento, o direcionamento desse paciente é uma coisa mecânica um pouco mais fácil, o paciente pouco se perde, quando a gente compara em outros estados que tem várias redes hospitalares, né. Acho que talvez a gente consiga concentrar esses pacientes diagnosticados num único centro, que é o Hospital do Câncer, e aí a gente consegue catalogar isso e cadastrar dentro do Ministério da Saúde. Em relação aos tratamentos, doutor, há diferença de um tratamento no estágio inicial para um tratamento num estágio mais avançado? Existem diferenças. Eu acho que existem 3 parâmetros que a gente vai considerar, né? O primeiro é a idade do paciente, para a gente saber qual a perspectiva de sobrevida que esse paciente vai ter, independente do câncer, né? Se for um paciente de 80 anos, a gente vai tratar diferente de um paciente de 60 anos de idade. A gente vai ser muito mais agressivo no paciente mais jovem, menos agressivo no paciente idoso. A gente vai também se basear nas características do tumor, né? Se ele é um tumor agressivo desde o seu diagnóstico ou não, e na extensão que a gente pegou aquele tumor naquele momento, se é um tumor localizado, se é um tumor já disseminado. De acordo com esses 3 fatores, a gente vai optar então entre a cirurgia radical, que é a retirada total da próstata, ou o tratamento de radioterapia exclusiva, associado ou não ao tratamento hormonal. E nos Estados Unidos, principalmente, aqui no Brasil a gente tenta introduzir isso de uma forma um pouco lenta, tem a terceira opção, que é simplesmente parar e assistir o paciente, que é chamado de watch and full waiting, que você tem um paciente que, na grande maioria das vezes, idoso, com câncer de próstata de crescimento muito lento, uma doença um pouco inicial, que talvez o melhor seja a gente só acompanhar clinicamente. Talvez qualquer tipo de tratamento que a gente venha fazer nesse paciente seja mais doentio do que a própria doença. E são doenças que raramente vão levar esse paciente a terminalidade ou ao óbito e vão acompanhar uma doença crônica, como um diabetes, como uma pressão alta, dentre tantas outras. E uma questão que se fala muito, mas que é preciso abordar todos os pontos. Qual é a função da próstata no organismo? A próstata ela tem uma função exclusivamente sexual, né? Ela produz um líquido, que é o líquido prostático, que se junta ao líquido seminal, que vem da vesícula seminal para formar o esperma, né? A função dela é nutrir o espermatozoide. Dentro da próstata, a gente produz uma proteína na célula da glândula prostática, chamada PSA, que é justamente essa proteína que a gente dosa no sangue do paciente. E a função do PSA, que ele chega a ser 100 mil vezes mais concentrado dentro do líquido seminal do que no sangue, é fazer com que o esperma não coagule. Então, é fazer com que o esperma continue no meio líquido, para que ele consiga atingir o útero e o óvulo para fecundação humana. E aí, em relação às causas, né, é possível determinar, ou pelo menos se aproximar de o que pode causar esse tipo de câncer? A gente sabe o que causa o câncer da próstata. É claro que existem meandres no meio desse caminho aí que vão se adicionando e talvez favorecendo o surgimento mais precoce em alguns homens ou mais tardio em outros. É fato dizer que o câncer de próstata é uma doença degenerativa do homem. Se a gente fizer necrópsia em todos os homens idosos que morrem por outras causas, por infarto, etc., é bem provável que 8 entre 10 a gente vai achar células de câncer de próstata sem que ele tenha tido um diagnóstico ao longo da vida. O câncer é induzido, promovido e estimulado pela testosterona.
pelo hormônio masculino. Então, por algum motivo, uma célula cria um desarranjo e essa célula lentamente vai criando filhos, e a gente vai detectar essa doença lá à frente. Existe um estudo americano muito famoso que foi publicado em 2001, que foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia em Chicago, que consegue relacionar que talvez a primeira célula cancerosa da próstata surja em torno dos 18 e 19 anos de idade do homem. E a gente vem a ter esse diagnóstico aos 60 anos de idade. Da forma que a doença é uma doença muito insidiosa, muito lenta, muito indolente, um crescimento paulatino, assintomática, e a gente realmente tem ela para desenvolver lá na idade avançada. O diagnóstico de câncer, para qualquer pessoa, seja de que tipo for, é uma notícia chocante, né? Mas, no entanto, nós temos aí boas notícias em relação à possibilidade de cura, aos novos tratamentos. Nesse campo de investigação, como é que o senhor avalia hoje a realidade da ciência? Nós vivemos uma explosão científica, na verdade. Existem múltiplas modalidades de tratamento hoje. A gente, mesmo quando a gente não consegue curar os pacientes, a gente consegue cronificar o câncer. O que seria isso? É o paciente conviver com a doença sem que a doença agrida ele, que ele tenha uma sobrevida muito maior. Eu tive dando uma aula na UFAC essa semana, até sobre câncer de próstata por curso, e a gente estava comentando que quando eu comecei a especialização de oncologia no INCA alguns anos atrás, não existia nem quimioterapia que modificasse a evolução do câncer de próstata. Hoje a gente já tem uma série de drogas que não modificam apenas a qualidade de vida do paciente que tem o câncer espalhado, mas também aumenta a sobrevida desse paciente. Então a gente tem um exemplo do câncer de próstata de novo, se a gente pega um paciente que tem um câncer no seu diagnóstico, onde a gente já tem várias metástases, vários focos disseminados pelos ossos, que é o foco mais comum de metástases do câncer de próstata, esse paciente chega a ter uma sobrevida de 15 a 16 anos em tratamento. É muita coisa. É muita coisa. Em tratamento, ele vivendo, o neto se formar, o bisneto nascer, ele tendo uma vida ativa, ele andando, ele fazendo seus negócios, e sem fazer quimioterapia, que é o melhor. Os tratamentos de câncer de próstata, a gente usa a quimioterapia na fase mais avançada da doença. Então, talvez quando chegue no 15º, 12º ano de idade do câncer, não é nem do paciente, é da idade do câncer em si diagnosticado, é que talvez a gente tenha que lançar mão de um tratamento um pouco mais agressivo. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Antônio Carlos Vendetti, médico oncologista. Muito obrigado. E recomendar para quem nos vê agora o exame, né? Você que tem mais de 40 anos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Estamos à disposição aí e que todos os homens voltem a discutir e voltem também a procurar assistência médica, né? E saber que o toque retal não é essa violação como as pessoas encaram, e sim uma chance a mais de você ter uma saúde e um futuro melhor. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí.